Fala investidores, no vídeo de hoje eu vou ensinar o que eu considero o método mais simples para a gente calcular o preço justo, o preço teto, quanto vale ali uma ação ou fundo imobiliário com foco ali no recebimento de dividendos. É o que a gente chama aí de método Bazin. E o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer aqui, né, por que eu deveria calcular o preço justo de uma ação ou de um fundo imobiliário. E a gente tem que entender que a importância de a gente fazer isso é que, primeiro, é garantir que a gente não vai estar pagando muito caro por aquele investimento que a gente está fazendo. E segundo, que é para a gente ter uma garantia a mais de que a gente está fazendo um bom investimento. É porque quando a gente faz isso, a gente tem uma margem de segurança ali para investir, consegue minimizar os riscos ali do nosso investimento e maximizar ali, aumentar as chances da gente ter um retorno, que é o que todo mundo busca no investimento. E se isso ainda não ficou claro, o que eu quero que você coloque aí na sua cabeça antes de investir é que, por mais que a gente faça um bom investimento, né, você pode estar fazendo uma excelente, ali, comprando uma excelente ação, comprando um excelente fundo imobiliário. Se você estiver pagando muito caro por ele, você tem grandes chances de ter problemas com aquele investimento, ou por mais que ele dê certo ali, ele te dê um retorno muito baixo, ou até nem te dê retorno, porque você já pagou caro por ele. E eu quero que você entenda aqui que, por mais que o preço justo seja muito importante, ele não é a única coisa que você vai usar para escolher uma ação ou fundo imobiliário. Ele, na verdade, é aquilo que depois que você olhou e escolheu ali boas ações, bons fundos imobiliários, você usou lá para bater o martelo e saber se você não estava pagando muito caro ali por aquele investimento, ou até mesmo saber se você está pagando barato, que pode ser muito melhor para o seu investimento. Em qualquer dica de investimento, a gente sempre tem que juntar vários pontos para ter aquele quadro mais geral e conseguir ali fazer uma boa decisão de investimento. Esse método Bazin foi criado lá pelo Décio Bazin, que sim, é um investidor brasileiro e foi sim um grande investidor brasileiro, né? A gente tem muita inspiração em investidores, às vezes fora do Brasil, mas a gente também tem excelentes investidores dentro aqui do nosso país. E o foco principal desse método aqui, no caso, para a gente calcular esse preço justo, esse preço teto, é focar no recebimento de dividendos, ou seja, ele é muito importante para quem está investindo ali em ações de dividendos e também em fundos imobiliários para receber aqueles rendimentos mensais. E ele estabelece ali um critério de 6%, que é o mínimo que a gente gostaria de receber de rendimentos ali com nossos investimentos. Só para você já conseguir entender o que ele diz pra gente é que se uma ação ou fundo imobiliário paga ali pra gente em média 6% ao ano de dividendos, ela é considerada um bom investimento. E esses 6% não foram chegados aleatoriamente, mas sim foi meio que um estudo ali, no caso, feito pelo Bazin em várias bolsas aí ao redor do mundo, para entender quando valia ou não a pena fazer um investimento na bolsa. Eu recomendo a leitura do livro dele, que é o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, até mesmo para quem quer aprofundar, entender melhor sobre essa estratégia. É um livro que já tem um bom tempo aí, mas nada que a gente não possa aproveitar ou até mesmo adaptar ali para escolher nos nossos investimentos. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição lá da Amazon, se você quiser comprar por lá. Inclusive, você vai estar ajudando o canal. E só para você entender da onde que a gente está tirando esse 6%, o que isso quer dizer que se a gente não estiver ganhando no mínimo 6% com dividendos ali das nossas ações ou fundos imobiliários, a gente deveria estar investindo ali em renda fixa, até porque o objetivo da gente investir em ações, fundos imobiliários, é a gente ter um retorno maior, né? Se a gente teria a mesma rentabilidade ou até uma rentabilidade maior na renda fixa, aí não faria sentido a gente se arriscar a escolher ali ações e fundos imobiliários. E aí muita gente aqui vai falar, Wagner, mais 6% mesmo, só isso não é muito pouco. E sim, o primeiro ponto é que aqui a gente está considerando apenas dividendos. Quando a gente fala de ações ali, fundos imobiliários, a gente também tem valorização. E segundo que 6% não precisa ser um número fixo, você não precisa deixar isso. Você pode adaptar, você pode ser mais rígido, aumentar esse valor aí para você exigir mais e filtrar melhor seus investimentos. Mas lembrando que quanto maior for esse número, menos ali vai ser as oportunidades ou menos você vai encontrar ali opções para investir. Então agora vamos finalmente colocar a mão na massa e mostrar como faz isso na prática, que eu sei que as pessoas mais querem ver aqui nesse vídeo. E para fazer isso a gente vai precisar de apenas duas informações. A primeira delas é o último dividendo que essa ação ou fundo imobiliário pagou, e a segunda informação é o rendimento que a gente espera. Nesse caso, o que a gente está esperando é aqueles 6% da fórmula. Se você quiser ser mais rígido, você pode sim aumentar. Então o que a gente vai ter que buscar é simplesmente esse último dividendo. E para a gente pegar isso, a gente vai usar o site statusinvest.com.br. Você vai pesquisar aí no Google simplesmente por statusinvest.com.br, é um site gratuito e eu costumo usar ele para fazer aqui a maior parte das minhas ações ou fundos imobiliários, analisar esses investimentos. Então eu vou clicar ali na lupa ali em cima e vou pesquisar por ação. Você pode botar o nome dela ou já digitar o código se você souber. Vou digitar aqui BBSE
3, que é a Banco do Brasil Seguridade, uma empresa aí do segmento de seguros. A gente tem um monte de dados aqui, mas a gente quer apenas o valor do último dividendos. Para fazer isso, a gente vai descer aqui dentro desse site até a gente chegar aqui nesse gráfico que a gente tem aqui escrito dividendos da empresa ali que você estiver analisando. Aqui você vai fazer a primeira coisa, vir aqui em agrupar por ano. Lembra que a gente está esperando 6% ao ano? Então a gente vai ter que calcular usando os dividendos do ano. E você vai pegar esse valor do dividendo. Nesse caso aqui, ele está falando aqui para a gente 3,48, que foi quanto pagou em 2023. Então aqui dentro da nossa planilha, vamos vir aqui e digitar 3,48. Vou simplesmente fazer isso e agora a gente vai ter que calcular. Para calcular é bem simples, você vai dividir esse valor aqui do último dividendo por quanto você espera ali, qual que é o seu rendimento esperado. Dá inclusive para você fazer numa calculadora, eu só estou te mostrando aqui numa planilha. Então eu vou dar um igual aqui na planilha, vou selecionar aqui o dividendo, vou botar uma barrinha aqui, que é essa barrinha que a gente usa para dividir, e vamos selecionar aqui o rendimento, e vou dar um Enter. E ele disse aqui para mim que o preço teto ou o preço justo dessa ação é R$ 58. E isso já traz um problema que eu quero explicar para vocês agora. Quando a gente vem aqui no próprio Status Invest novamente, se eu subir lá para cima, ele vai me dizer aqui que a ação hoje está 33, ou seja, eu tenho uma margem maravilhosa. Se a ação está 33 e eu posso pagar até 58, ela está muito barata. E agora a gente vai descer de volta lá na parte dos dividendos para vocês entenderem uma coisa. Agora que vocês estiverem aqui, vocês vão aqui em cima e clica em máximo que a gente tem aqui. Quando você clicar aqui, você vai ver o seguinte, essa ação pagou realmente 3,48 no último ano, porém se a gente olhar 2022 ela pagou 1,96, em 2021 pagou 99, em 2020 pagou 2,78 e pagou 1,58 lá em 2019. O que acontece? Se você pegar somente o último sempre, isso pode te dar problema, que você pode acabar sendo ali pegando um ano que ela resolveu pagar mais, se ela vendeu alguma coisa que não é normal ali das operações dela, e isso deu um valor muito mais alto, que pode prejudicar ali na hora de analisar, e por isso que uma alternativa é você pegar, e é uma coisa que eu faço para a hora que eu vou investir, eu nunca uso só o último, eu sempre faço uma média dos últimos 5 anos, ou seja, eu vou pegar 3,48, vou pegar mais 1,96, vou pegar mais 0,99, mais 2,78, mais 1,58, vou somar esses valores e dividir por 5, porque são 5 anos. Ou seja, fazendo uma média, eu chego num valor um pouco mais certo ali para mim no caso, porque a gente não pega só um único valor muito alto, que a gente pode ver aqui que foi o maior pago até hoje, que não tem garantia que vai continuar acontecendo. Então só para a gente calcular, eu vou puxar aqui a minha barrinha que também faz os cálculos aqui para mim, e eu vou fazer aquela conta que eu falei para vocês. Vamos pegar 1,58, vamos pegar aqui mais 2,78, vamos somar com 0,99, vamos somar novamente com 1,96 e agora vamos somar ali também com o nosso 3,48. Isso daqui pra gente 10,79. Se eu pegar esse 10,79 e dividir por 5, porque são 5 anos, ele dá aqui pra gente 2,15, 2,16 aqui praticamente. Então voltando na nossa planilha, se eu vier aqui colocar ali aquele 2,16 pra gente arredondar, ele já baixa o nosso valor para R$ 36, ou seja, é uma diferença bem grande. Então eu recomendaria, uma coisa que eu sempre faço, é pegar a média dos últimos 5 anos de dividendos para fazer a divisão. Nesse caso ele me deu R$ 36. Voltando aqui no Status Invest, se eu vier aqui, ele ainda está me dando uma margem de segurança, aqui está 33, lá está 36, então se eu analisei essa empresa, gostei dela, ela é uma boa empresa, e eu quiser bater o martelo, por causa dessa análise ali, como o nosso último recurso ali, daria para entrar na nossa carteira, porque ela está assim com uma margenzinha ali para entrar. E sim, não tem nenhum investimento que eu faça em fundo imobiliário ou em ações ali para dividendos mesmo, que eu não faça esse tipo de análise. Eu sempre escolho lá, olho os indicadores, vejo se é uma boa empresa e sempre boto aqui para ter e bater o martelo ali na hora de fazer o investimento. E no caso de fundos imobiliários, a gente poderia fazer, mas é exatamente a mesma coisa. Você vai lá para o Status Invest, vai pegar esses dividendos, tudo exatamente no mesmo local. Eu vou até botar um exemplo aqui, vamos supor que um fundo imobiliário pagou R$11 de dividendos ali no último ano, ou então foi uma média que a gente fez ali, deu R$11, e a gente vai botar aqui esses nossos 6%. O cálculo é igual, a gente vai pegar ali o valor, dividir pelo nosso rendimento esperado, e ele vai dar quanto aí é o valor que, no máximo, eu poderia pagar por aquele fundo imobiliário para ter um retorno interessante, já considerando que a gente escolheu um bom fundo imobiliário. Uma coisa muito importante, e até uma dica que eu dou, que eu costumo fazer, é que quando eu vou fazer para fundos imobiliários, eu sempre considero esse valor um pouquinho maior. Então vamos lá, eu exijo, por exemplo, 8% de rendimento, porque diferente das ações onde a gente tem uma valorização maior, no caso de fundos imobiliários, a valorização não é tão grande.
Então, com isso, você consegue fazer aí numa planilha qualquer que você fizer aí no seu computador. É bem simples de fazer, na verdade, não tem nenhuma complicação. Ou dá para fazer até mesmo na calculadora, se você gostar das coisas mais manuais. Mas se você quiser um jeito muito mais simples e mais prático de fazer isso, eu tenho uma planilha que eu criei para os meus alunos lá do Método ICW. Então, se você entrar lá no Método ICW, você vai ter acesso a elas. Ou então também tem um link aqui na descrição para você adquirir essa planilha. Custa menos de R$30 se você quiser somente ela. E você vai poder usar nos seus investimentos. Então, basicamente, você seleciona aqui se é uma ação, um fundo imobiliário, coloca o ano que a gente está hoje, vai botar quanto de dividendo você está esperando e vai preencher aqui também qual é o ticker, né? Qual é o código daquela ação. Nesse caso aqui, o BBSE3, que é o exemplo que a gente acabou de usar ali na parte de ações. E aí você vai preencher os dividendos dos últimos 5 anos, igual eu acabei de fazer lá, no caso naquela média, que ele já vai gerar essa média automaticamente aqui para você. A parte legal é que, primeiro, aqui em cima, ele traz para você qual é esse valuation, qual o valor ali, o máximo que você pagaria, mas ele já puxa automaticamente ali qual a última cotação daquela ação, ou seja, ele já puxou, não precisei preencher isso automaticamente, e ele já me apresenta se tá ok para mim investir, se tem uma margem ali e qual que é o valor dessa margem. Outra parte legal que ele faz aqui pra gente, ele faz um textinho aqui para as pessoas conseguirem entender ali se aquela ação está abaixo ou acima daquele preço justo. E principalmente, ele já puxa aqui automaticamente ali para você, lá do site do Status Invest, também no Investidor 10, para você só clicar em cima e já ver os indicadores e analisar aquela ação que você está investindo. E só para te mostrar aqui, se por exemplo a gente viesse aqui e baixasse esse dividendo lá, para ele sair da margem de segurança, por exemplo, ele ficaria menor ali, né? A cotação hoje está maior do que quanto ele realmente poderia ser pago. Tá indicando pra gente que tá caro. Ele vai dizer aqui que não tem nenhuma margem e vai te apresentar aqui o motivo disso. E o mesmo você vai fazer com fundos imobiliários, né? No caso aqui, se você mudar aqui para um fundo imobiliário ali, por exemplo, você vir aqui botar um outro fundo imobiliário, por exemplo, HGLG11, eu até vou deixar esse exemplo aqui com os meus números, mesmo a gente sabendo que esses dividendos não são dele. Ele até diz aqui pra gente como funcionaria. E inclusive ele puxa também no Status Invest, puxa no Investidor 10 e também lá no Funds Explorer para você só clicar em cima e poder analisar seus fundos imobiliários. E não somente isso, mas eu também uso uma segunda versão onde eu já mantenho uma lista de todas as ações, fundos imobiliários que eu tô de olho, eu quero investir, para eu simplesmente preencher esses dividendos, coisa que eu vou ter que fazer uma vez por ano, até porque agora eu só vou poder mudar esse valor para 2024 quando passar lá o próximo ano, e aí eu tenho que adicionar um único valor ali no final, e ele já vai ficar de olho ali naquelas ações para mim. Lembrando, a gente pega aqui e bota as ações que a gente já quer investir, e ele vai acompanhando se tem margem ou não tem naquele momento. Então com isso aqui você tem uma versão mais completa até para conseguir acompanhar. E como eu disse, se você entrar lá no Método ICW, vai ter acesso a essas planilhas e também tem o link delas separadas aqui embaixo. Vai bem baratinho ali na verdade, se você quiser comprar e usar para fazer os seus investimentos. Com isso você aprendeu a fazer esse método do Bazin para conseguir calcular o seu preço justo, ali, o preço teto da ação que você está investindo. E é um jeito muito legal de ajudar o investidor aí que está começando a investir, ainda não tem muito entendimento e não quer algo muito complexo. Sempre lembrando que a gente vai fazer a nossa análise, vai escolher ali um bom investimento, uma boa ação, um bom fundo imobiliário, e aí a gente coloca ali na nossa planilha para ela bater o martelo ali pra gente e dizer se tá num bom momento pra gente investir ou não. Eu não quero que você siga ali cegamente o que tá escrito ali, até porque você pode acabar gostando de uma empresa ou não gostando. Ela é apenas para te dar um plus a mais ali, saber se você vai ganhar um bom dividendo ali ou não com aquele investimento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Espero te ver aqui num próximo vídeo, um grande abraço e valeu!